Legal. Pessoal, obrigado aí pelo convite, agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês. O evento, puta, muito bom, muito bacana, ver acompanhando esses 3 dias aí, tá bem agregador aí para a tecnologia, principalmente com o momento que a gente está vivendo, tá? Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre tecnologias de integração, tá? É um assunto bem amplo, tem bastante contexto técnico, até pedido do Fábio, pediu para dar um deep dive com tecnologia como um todo, e no finalzinho aqui trazer um hands-on para vocês, tá? O assunto é extenso, tá, pessoal? Eu vou dei uma condensada aqui no conteúdo e a gente vai batendo um papo aqui ao longo da apresentação. As perguntas, se vocês puderem deixar um pouquinho lá para o final da apresentação, eu agradeço, tá, pessoal? Vamos lá, deixa eu me apresentar. Bom, eu sou o Taiolor Moraes, meu nome é desse jeito mesmo, é esquisito, mas é a forma correta de dizer, Taiolor. Eu sou tecnólogo em processamento de dados pela Universidade de Guarulhos, tenho MBA em engenharia de software, já estou na área de tecnologia profissionalmente cerca de 20 anos, já passei ali por empresas do ramo de propriedade intelectual, varejo farmacêutico, e-commerce e também instituição financeira. Atualmente estou no Banco Itaú, sou gerente de engenharia de integração de sistemas, já estou nessa área de integração de sistema no Itaú já por 4 anos. No Itaú nós estamos organizados em modelo de comunidades, onde cada comunidade tem ali um contexto técnico / funcional para tomar conta, e nesse contexto eu sou o tech lead da comunidade que cuida de todas as tecnologias de integração do Banco Itaú, tá, pessoal? Então, a ideia é algo que eu vivo, é algo que eu respiro, é um assunto que eu sou extremamente apaixonado. Tecnologia de integração é algo que a gente vê bastante ganho aí, tanto para o negócio quanto para a parte técnica. Então, é um assunto que eu estou mega emergido. Já tenho, inclusive, o meu MBA tem o contexto de integração de serviço. Então, sou super fã do tema, tá? Pessoal, aqui eu queria dar um minutinho para vocês, para a gente fazer aqui uma brincadeira legal. E se os deuses das demonstrações ao vivo e das telas azuis não nos atrapalharem, nós vamos fazer uma demonstração legalzinha no final, no hands-on, onde a gente vai tirar informações de um sistema legado, mas legado de verdade mesmo, tá? E levar essas informações para a cloud. E para que a gente consiga fazer essa interação, eu vou estar utilizando aqui o WhatsApp Business como um meio de interagir vocês que estão assistindo aqui a palestra e a gente aqui com esse sistema legado. Então, para essa estrutura, estou utilizando a infraestrutura da AWS, também estou utilizando a infraestrutura da empresa Positus. A empresa Positus é uma empresa startup aí do meu amigo Thiago Tomel, que tem um sandbox que está liberado aqui para fazer essa apresentação. E para a gente conectar nesse contexto e a gente fazer essa interação, vamos fazer o seguinte. Eu peço que vocês apontem a câmera do celular para esse QR Code. Ao registrar esse QR Code, o WhatsApp vai abrir automaticamente com esse número. É só clicar no botão enviar. E a partir daí, vocês vão receber uma mensagem que vocês estão participando dessa demonstração aqui para esse momento, tá? Vou deixar um minutinho aqui e no final eu retorno com o QR Code também para quem não tenha conseguido colocar aqui, capturar a imagem. Só passando aqui para avisar que eu consegui. Legal. Que tá funcionando. Quem quiser colocar no chat aí, ou colocar que conseguiu, já ajuda, pessoal. Vou dar só mais um minutinho, o conteúdo é um pouquinho extenso. Desculpem se eu correr um pouco na apresentação, como tem a demo, a gente vai dar uma acelerada aqui. Fico já, agradeço aí a todos e perguntas, responderei a todos por e-mail, tá? Deixarei aí meus contatos no final da palestra, tá? Beleza? Vamos lá? Então, beleza. No final a gente volta o QR Code, quem quiser brincar com a gente escaneia de novo. Bacana. Pessoal, falando de integração, né? O que é integração? Aqui o contexto é muito amplo, né? Então, usando a palavra integração como um todo, consiste em reunir componentes independentes e colocá-los para trabalhar em conjunto. E para isso, extrair recursos que resolvem problemas ou otimizam processos. Esse contexto é um contexto amplo, tá? Não é focado só em tecnologia. Isso serve para componentes de engenharia, engenharia automotiva, engenharia civil, ou seja, tudo aquilo que a gente consiga criar
um componente, uma peça, algo que a gente tenha de forma unitária, que tenha uma responsabilidade própria, e você integra com outro tipo de peça, você está fazendo integração. Vide um fio ligando numa tomada. Quando a gente vai para o prisma de integração de sistema, consiste em reunir elementos de software e garantir que essas informações, ou seja, que essa integração, essas informações não se percam ao longo do caminho. E que, para isso, o fundamental para garantir isso é que o processo da empresa seja realmente otimizado sob o aspecto de negócio. Ou seja, a integração sistêmica, no final das contas, ela tem que agregar valor para o negócio e ser conduzida de uma forma o mais simples possível, tá? Então, a integração dentro de software é basicamente esse contexto, onde eu tenho componentes de sistemas que estão espalhados em vários pedaços e linhas de negócio da empresa, e eu tenho que, sobre esse aspecto, garantir que eles se integrem, que essas peças e essas partes se falem, e com isso otimizar o negócio e garantir que a informação flua de forma correta aqui. E por que eu integro o sistema? Poxa, o mundo está cada dia mais conectado, então sistemas não vivem mais isolados, tá? Hoje a nossa cabeça é construir componente, depois um produto e depois uma plataforma. Os softwares evoluíram para esse caminho, então a integração, formas de integração, ela é importante, tá? Cada vez mais eu preciso garantir a experiência dos clientes em interfaces distintas. Ou seja, eu tenho um aplicativo, um sistema que ele está disponível no computador, no celular, no tablet. E isso, quanto mais features você tiver, mais experiência você tiver, mais rápido você tem que entregar essas capacidades do seu negócio e de forma ágil, descomplicada e inteligente. Esse é o desafio da tecnologia como um todo. Então, em ter as capacidades de integração, a gente consegue acelerar esse tipo de requisito. O save the money. Cara, não dá para ficar toda hora reinventando a roda em cada novo projeto. Cada projeto que nasce, eu vou lá e faço uma nova forma de integração, sem padrão como um todo. Reutilizar os serviços é um princípio fundamental aqui de integração, criar serviços que funcionem bem, que atenda de uma forma mais ampla, e ter a visibilidade das features do seu sistema, onde negócio e tecnologia, o cara do negócio e o cara técnico, consigam se servir com facilidade das capacidades, das features que o seu sistema tem. Tá? Então, isso é muito importante, você, na integração, você ter a visibilidade dos seus componentes e ter uma forma de se servir e servir tanto a área de negócio quanto a técnica a descobrir o que eu tenho dentro da minha empresa e quais são as capacidades e os potenciais sistemas e que eu posso utilizar aqui em entrega de novas features como um todo, tá? E aí a gente se dá com um desafio como esse. Puxa, a gente encontra ali sistemas macarrônicos. Aqui a gente está abstraindo em fios, em cabos, né, com conexões de rede, mas quando a gente olha por baixo de um capô de um sistema, a gente não é muito diferente, tá? A gente tem uma série de integrações, sistemas que se falam com sistemas por diversas formas, e aí a gente chega num grande problema se a gente não tem isso organizado. E por que as empresas como um todo estão assim? Por que estamos assim? Sistemas são complexos, pessoal. Tem um legado. O sistema com o patrão proprietário, fusão de empresa, compra, sempre vai ter uma empresa que vai ter um formato diferente do outro. Integração por projeto, então, integração é feita para aquele projeto e não por um estilo arquitetural, acontece muito no dia a dia. E reaproveitamento de componentes que não estão preparados, tá? E com isso a gente tem impacto em complexidade de evolução. Hoje a gente sabe que, principalmente em fusão e aquisições de empresa, 40% do custo é com integração. Tem uma dependência séria com recursos humanos, ou seja, eu dependo daquela pessoa, daquele time, porque é que conhece o sistema como um todo para fazer essa integração. E no final das contas a gente perde lead time e competitividade para o mercado, tá? Falando aqui dos tipos de integração como um todo, a gente tem quatro elementos base, tá, de integração. Isso aqui não é nada novo. Basicamente, a integração por arquivos, integração por banco de dados, os serviços RPCs, que são as chamadas remotas, e o sistema de mensagem. Tá? Dos quatro, a gente sabe que 3 deles são fortemente utilizados e tem um padrão garantido como um todo, menos o banco de dados, que a gente não recomenda, e tem os porquês aí da gente não avançar nesse tipo de integração hoje em dia. Tá? Quem foi que estruturou? Não é o Taylor que está tirando isso da cabeça dele, tá? Isso aqui vem muito forte do livro, o Enterprise Integration Partners, que tem a assinatura do Martin Fowler.
onde em 2003 ele montou, é um guia básico, quem quer entender de integração, faz sentido aqui, tem 65 páginas de integração, então é interessante olhar esse livro. E aqui ele tem aqui um aspecto sobre os elementos baseado em avaliação de formato de dados, seleção de tecnologias, se o processo é assíncrono ou não, enfim, os que estão aqui do lado esquerdo, para que a gente consiga ver dos 4 elementos básicos o que a gente tem ganho ou não. E de todos eles a gente vê que o banco de dados é o cara que a gente tem menos apetite hoje em dia para evoluir, principalmente por conta de acoplamento e intrusividade. Dentro do banco de dados eu tenho que ter acesso a tudo para poder compartilhar informações. Arquivos são muito usados, o sistema RPCs bastante, vamos falar um pouquinho mais para frente, e mensageria hoje é o topo da moda para a gente falar em escalabilidade de sistema, tá? E aí, pessoal, contudo, baseado nesses princípios, por que a gente precisa investir em camada de integração? A gente investe porque, no final das contas, eu consigo ter um controle dos meus processos, sabendo onde os dados, da onde vêm e para onde vão. Busco redução de custo, principalmente olhando a questão de reuso das componentes que foram criados de forma padrão. Otimização de processo. Tenho mais agilidade de negócio e tecnologia. Busco mais confiabilidade e segurança com essas informações mais consistentes, tratado em ferramentas para integração como um todo, para chegar ali no aumento de produtividade, tanto para tecnologia quanto para negócio, e aí eu tenho estratégias mais eficientes para ofertar os meus serviços de várias formas e ter aqui o meu modelo todo cabeado, aqui, todo bonitinho, organizado, diferente da minha bagunça de cabos que eu tinha no modelo anterior. Legal, mas falando disso aqui, por onde que eu começo a montar e estruturar aqui a minha integração? Isso aqui é um guia, pessoal, do The Open Group, tá? Um grupo muito forte da parte de arquitetura. Eles têm esse desenho onde você deve começar conhecendo o seu negócio e conhecendo os seus sistemas, separando ali a camada de interface das integrações, entendendo o seu business process e para baixo a camada de serviço, e aí vai descendo o serviço de componente primitivo até os sistemas operacionais. Nessa palestra aqui, pessoal, o assunto é amplo, tá? Então, nessa palestra, eu vou falar basicamente desse elemento, tá? Vou continuar aqui falando da camada de integração, que é onde a gente tem a integração entre os building blocks, né? As mensagens de transformação, e onde o serviço se fala sobre um prisma técnico, tá? Chegamos ao ponto aqui legal que toda empresa deveria ter, que é o blueprint de arquitetura. Aqui, pessoal, é onde eu consigo, de fato, abstrair como eu me conecto e qual que seria minha prateleira de produtos e como que as tecnologias de integração, elas se falam e se comunicam entre elas, tá? Então, basicamente, isso aqui é um blueprint de uma arquitetura moderna, baseado em API Gateway, que se conecta com USB, que pode trocar informação com BPM, que chega numa ferramenta de MON para troca de mensagem, que fala com File Management, que é conectado no ETL, e que por baixo chegam ali em sistema legados, o próprio Web Services, e já na estrutura até de microserviços e integração com camada de terceiro serviço na parte da cloud, tá? Então, um blueprint é fundamental que a empresa tenha, que você, como arquiteto, ou busque algo, além de ter a visão conceitual da camada de cliente e camada de processo, você tem um blueprint técnico bem definido para que você possa oferecer, tanto internamente e externamente, os seus produtos e as suas interfaces, tá? Bom, voltando aqui no princípio do Martin Fowler e o que ele falou, integração por arquivo, pessoal, essa existe, é uma das formas mais primitivas de integração, é uma das fontes mais utilizadas para fazer captura de informações do legado, tá? Ela basicamente precisa de um layout e de um esquema para interpretação. Layout posicional a gente sabe que gera um autocomplemento, mas arquivos também hoje transportam arquivos tipados, né? Conteúdos tipados serializados. Então, eu consigo transportar XML, JSON, e isso facilita em várias ferramentas de integração e aí acelera aqui a administração como um todo. E num novo prisma de um mundo que está vivendo um contexto muito de streaming de dados, os arquivos continuam sendo uma boa fonte de troca de informação e de uma forma bem segura e garantida. Então aqui eu coloquei do lado direito algumas ferramentas no contexto tanto pessoal quanto empresarial de ferramentas de arquivo. O próprio FTP, Connect Direct, os ETLs ali para a parte de Extract, Transform e Load, ferramentas que a gente usa no dia a dia caseiro, o OneDrive, o Google Drive, o próprio Torrent, que é uma troca de arquivos entre
distribuído, Git, S3 e o Backblaze, que é uma ferramenta de backup. Então, arquivo, pessoal, é uma forma ainda muito utilizada, não é das mais novas, mas ainda é um padrão muito bacana e que a gente vai ter por muito tempo, tá? Integrações grandes em lote, arquivo é o que pega. Bom, integração de serviço. Aqui a gente começa a entrar num caminho muito grande, tá, pessoal? Então, o Martin Fowler fala que qualquer aplicação que expõe alguma funcionalidade e que possa ser chamada remotamente. Aqui a gente entra numa briga pesada, parecida com biscoito bolacha, PlayStation, Xbox, iOS, Android. Poxa, o que é serviço RPC, o que é API, o que é Web Service? Pessoal, me desculpem, eu vou só condensar a informação. Vou tentar trazer aqui num prisma mais simples para a gente poder dar ideia do que é chamadas de serviço como um todo, tá? Então, a chamada de serviço é que garante a exposição de funcionalidade. Quando utilizada de forma primitiva, sem nenhuma camada de abstração na frente, de fato, gera um acoplamento mais alto. Hoje, em aplicações modernas, você já tem várias formas de sair desse contexto. APIs RPC e API REST, que a gente ouve muito por aí, não são a mesma coisa, mas vêm da mesma origem, tudo ali trafegando dados sobre redes, over HTTP, e são protocolos que não são exclusivamente do HTTP, existem outros protocolos técnicos para poder transportar esse tipo de informação. E aqui a gente tem eu juntei um agrupado de informações, como transporte XML ou JSON, se é SOAP, se é um REST API, e até um GraphQL, que é o modelo mais novo aqui de transporte de informação. Resumidamente falando, contexto de chamada de serviço e buscar informação, assim como está ilustrado aqui no desenho na parte de cima, tá, pessoal? Chegamos aqui no barramento, nosso barramento de dados, o famoso ESB. Isso aqui, poxa, na arquitetura SOA foi uma peça muito importante, fundamental para a gente, principalmente, ajudar a sair do modelo macarrônico, o modelo espaguete, onde eu tinha vários serviços se comunicando entre eles. Ter uma peça de ESB é fundamental na estratégia de arquitetura de distribuição e integração de serviço, onde eu consigo expor os meus serviços primitivos baseado num barramento completo, e a partir desse barramento eu tenho uma camada de integração mais uniforme, minimamente documentado e mais estruturada. Essas ferramentas evoluíram bastante, tá, pessoal? Hoje, não é necessariamente ter aqueles barramentos gigantes e máquinas com ponto único de falha, aquelas coisas enormes. Existem vários ferramentas, implementações de mercado que são barramentos menores, o que a gente chama de lightweight, e até frameworks de desenvolvimento que incorporam os padrões do livro do Martin Fowler, baseado no EIP. Então, o mais importante é eu ter esses padrões garantidos nas ferramentas e as ferramentas apoiando. A grande característica do USB é ele fazer o Vector Partner, que é a validação, o enriquecimento, a transformação, o roteamento e a operação. Então, a característica dessa ferramenta é fazer esse tipo, pegar os serviços primitivos e expor numa camada mais estruturada. Para isso, a gente tem uma série de ferramentas no mercado, como a do Oracle, como a Oracle Service Bus, o IBM WebSphere, WSO2 e o Muli, da Muli Software, o ESB. E o Apache Camel é algo também mais novo que consegue fazer esse tipo de abstração. Bom, chegamos aqui no mundo das APIs. Pessoal, APIs está na moda, é a nova tapioca, todo mundo fala já está até um pouco já mais falado no mercado, todo mundo quer ter API, precisa de API. Qual que é o grande segredo das APIs? Bom, as APIs, o legal é que você consegue se comunicar sem precisar saber como elas foram implementadas. Então, elas dão uma vasta facilidade na construção. Costuma ser vista como contrato, a forma que você expõe essa documentação para fora, tá? E elas implementam facilmente padrões de segurança, como Cloud Credential, OAuth, OpenID. Então, é um modelo de exposição segura, tá? Tem abordagem de utilização interna, ou seja, você expor os seus serviços internamente dentro da sua empresa para ter um reuso dos seus componentes locais. Você vai para uma abordagem também de ter essas APIs expostas num contexto externo, mas como parceiro, ou seja, onde eu consiga fazer uma parceria de um negócio controlada, limitada, mas já com API garantindo ali um padrão de comunicação. E o último estágio, que é o estágio que todo mundo está buscando, as empresas financeiras, meios de pagamento, que são as APIs públicas, né? Que são as APIs externas, onde terceiros podem desenvolver através das suas APIs e aí monetizar o seu negócio numa série de coisas, tá?
As APIs hoje a gente tem um padrão muito forte no mercado que é REST, tá? Baseado aí, trabalha muito com os verbos HTTPs de estrutura, get, post, put, delete, path, e você tem ali uma troca de informação seguindo esse desenho, estilo arquitetural. E como eu disse, as APIs podem ser construídas em qualquer uma daquelas linguagens ali abaixo, Java, Node, .NET, PHP, e o legal é que você constrói em qualquer linguagem de programação e você expõe o contrato de uma forma padronizada ou seguindo o REST, tá? E aí, falando um pouquinho mais do REST, o que é o REST, na verdade? O REST é um estilo arquitetural para construção e definição de APIs. Então, a partir do momento que você tem uma estrutura técnica, quando se define os padrões de consumo e de resposta, você consegue ganhar uma escala sem estar preso a uma tecnologia em si. Então, a arquitetura é uma arquitetura baseada em client server, troca de informação, que não faz monitoração de estado, mais um contexto de stateless, tem capacidade de cache sobre essa camada de protocolo, você consegue incluir na frente de APIs, no contexto, balanceamento de carga, compartilhamento de cache e segurança, você consegue fazer sob demanda, execução de código remoto, e o mais legal aqui, o fundamental das APIs, tá? Que é a interface uniforme, que tem que seguir aqui esses 4 padrões mandatoriamente, que é a identificação dos recursos, ou seja, as APIs REST transportam recursos definidos, esses recursos podem ser manipulados ali, alterados, excluídos durante esse transporte. As mensagens têm que ser claras, autodescritivas, ou seja, você tem que enxergar um contrato REST, tem que saber como funciona e o que serve, sem mais documentação, baseado apenas no seu contrato. E por último, elas conseguem ali fazer transporte de hypermídias, e aí é que a gente chega no conceito de RESTful, onde você cria, por exemplo, um contexto e ele te devolve o caminho desse contexto de forma automatizada, tá? Uma coisa legal é que as APIs elas seguem um padrão W3C, então todos os códigos de erro e código de sucesso são padronizados no HTTP Code, que é a família ali do 100, do 200, 300, 400 e 500. Então isso é muito mais fácil de interagir, você já sabe que se devolver um 400 é um erro, um 500 também é um erro, não precisa ter uma documentação específica para te ensinar como utilizar as APIs. E falando em documentação, os contratos podem ser construídos em Swagger, em Remo, com a notação que hoje está tendo um pouco menor adoção no mercado, e a última aqui, que é o OpenAPI, o Swagger 3.0, que é o que a gente tem bastante evolução, tá? API Gateway, pessoal. Gateway, poxa, é uma ferramenta de gerenciamento das APIs. Então, é a melhor forma que você tem para colocar como um barramento na frente das suas APIs e garantir ali desacoplamento e toda a parte de exposição e trazer uma série de vantagens, tá? Ele consegue desacoplar essa interface. Num contexto de serverless, você consegue até expor funções serverless direto dentro de um gateway, até o que a gente vai mostrar um pouquinho aqui na demo. E ele garante também a padronização de tráfego leste-oeste, ou seja, o que eu tenho por trás do meu gateway, eu padronizo todo mundo chegando ali, ou HTTP ou algum outro formato, e para frente eu falo HTTP com as minhas entradas. E o gateway ele traz uma série de benefícios, você colocar na frente das APIs, autenticação, faturamento, que é o billing, roteamento, política, segurança, limitação de taxa, que é a parte de cota, enfim, é uma peça fundamental aqui numa estratégia de integração de grande escala. E aí a gente tem algumas empresas de mercado com alguns gateways, né, que hoje tem ali opções, tanto open ou não, para poder se servir e você ter essa peça na frente das suas APIs. Chegando em mensagens, pessoal, a última parte aqui, ainda falando do livro, cara, mensagens é até no livro ponto que o Martin Fowler fala bastante, investe bastante e tem um porquê. Aqui, pessoal, a gente chega num contexto que é a troca de informação assíncrona. Então, isso aqui basicamente é onde você manda uma mensagem, aquela mensagem fica armazenada até que uma segunda aplicação faça a remoção. Então, isso aqui abre um novo paradigma de um modelo que sai de orquestrado muito mais para coreografado. A gente pode também utilizar recursos como o Publish Subscribe, que é o Publish Subscribe, que é quando você manda uma mensagem e isso aqui avisa todo mundo que aquela mensagem chegou, é uma exposição de uma funcionalidade. Começa a chegar num modelo de padrão de near real time ou mesmo real time com garantia de entrega. Então você tem uma escalabilidade boa e você consegue fazer isso de uma forma bem bacana. Existem várias ferramentas no mercado que fazem essa parte. A mais conhecida aí é o IBM MQ, tem o próprio RabbitMQ, o Kafka, que é onde está pegando aqui bastante, está bem falado, e o Pulsar, que é o Apache Pulsar, que é uma própria evolução do Kafka, tá? E aí a gente chega aqui num contexto que abre um novo mindset, que é o desacoplamento, tá? O desacoplamento temporal, desacoplamento espacial. O que é o desacoplamento temporal?
É aquilo onde eu consigo mandar as minhas mensagens tanto os remetentes quanto o destinatário podem ter tempos de vidas independentes. Ou seja, eu não preciso que o cara esteja online para que ele receba a minha mensagem. Então, com isso, você ganha muito mais em escala, o modelo assíncrono fica mais vivo. E o desacoplamento espacial é quando você não precisa, ou quem está recebendo não precisa saber de onde veio aquela mensagem e vice-versa. Então, o participante pode ser substituído, atualizado, duplicado, migrado. É muito mais fácil você fazer a troca da peça, da tecnologia e do momento com esse desacoplamento espacial. Você consegue mandar mensagens e no tempo que a aplicação puder retirar, legal, e a aplicação que recebe, ela pode estar em qualquer lugar, pode estar utilizando qualquer tipo de tecnologia. Isso aqui abre muito o mindset, muda muito a forma com que a gente tem no contexto transacional e assíncrono, tá? Bom, e aí com tudo isso a gente busca aqui melhor performance, a gente tem uma performance acelerada aqui, tá? Com a parte de comunicação assíncrona. Caso uma mensagem seja perdida por algum motivo ou de negócio ou de técnico, você pode criar o conceito de Dead Letter Queue, onde essa fila armazena as mensagens que não puderam ser consumidas naquele momento e no próximo momento ela pode ser processada. E a gente chega aqui no nosso stream de dados, que é onde está pegando muito hoje, onde a gente tem bastante empresas migrando os seus workloads, principalmente uma estratégia de microserviços para o streaming de dados. E o Kafka está sendo uma peça muito forte. Eu tenho experiência com implementação de Kafka recente. Cara, é uma peça muito bacana, consegue processar aí milhões de mensagens por segundo. Tá? E todas essas empresas que estão abaixo aqui hoje são muito fortes e utilizam dentro do seu sistema tanto satélites como core a utilização do Kafka. Tá? NASA, Tesla, Uber, Itaú e Netflix, uma grande usuária. Então, todas elas estão muito fortes ali, usando streaming, fonte de dados como um todo. Bom, chegamos à nossa última parte aqui, que é o que a gente tem de mais novo, talvez, em tecnologia de integração, que é o conceito do IPaaS, que é o Integration Platform as a Service, onde são ferramentas e um contexto de solução baseado em cloud que junta o SaaS, o IaaS e o PaaS. Então, são ferramentas que vêm com o propósito de unir de forma híbrida tanto as tecnologias que estão on-premises quanto estão na cloud. Então, são estruturas, geralmente, que se utilizam de low-code ou no-code, baseado ali em drag and drop, onde você arrasta integrações de forma muito simples. E aí, isso também traz um ganho, tá? Tem uma expectativa muito forte aí, algo novo no mercado, mas vem crescendo com grande força, justamente para aproximar a área de negócio e os funcionários, colaboradores de negócio, mais da parte técnica da integração e depender menos dos colaboradores de TI. Tá? Então, eu consigo juntar uma API que está no formato SOA, que vai com um formato novo num REST, num desenho baseado em drag and drop, expor essa funcionalidade para fora, e aí eu consigo acelerar a minha integração com os meus clientes internos e externos. Tá? Aqui tem uma série de empresas que já estão trabalhando, a Bulisoft é uma empresa muito forte, no cenário nacional tem a DigiBee, então são empresas que trabalham aqui com essas ferramentas e é um novo contexto. Tá? Pessoal, dicas para o mindset da integração, o nosso post-it. Tenha um padrão, tá, de interface, busque referência de mercado, olhe o Gartner para ver quais são os padrões, mas tenha um padrão dentro da sua empresa. Crie serviços de formas padronizadas e interfaces publicadas, né? Crie componentes com baixo acoplamento, encapsula funcionalidade discreta. Então, crie pequenos componentes e integre esses componentes em camadas que são mais abstratas e consiga extrair o melhor de cada um. Monitore tudo, 100%. Não economize em SRE. Monitore, que a ferramenta de integração é dado chegando, é dado saindo. É fundamental você ter uma capacidade técnica de monitoração dessas informações. Tenha um blueprint das suas tecnologias. É fundamental você ter a visibilidade do que você tem dentro da empresa e para onde você consegue servir. Sempre exponha APIs com segurança, tá? E explore comunicação assíncrona, explore o partner de mensageria, tá? Use e abuse de automação, as automações, eu não falei aqui, mas toda a parte de enxoval DevOps, toda a ferramental de DevOps Tools é facilmente integrável nas ferramentas de integração e você deve utilizar isso no seu contexto de desenho. Tenha os serviços de abstração de reusável, crie sempre um componente com a cabeça que ele vai ser utilizado em outro sistema.
E tem um catálogo de serviço, ou seja, cada serviço novo, cada especificação de API tenha um catálogo para que isso a gente atenda aquele item que eu comentei no início, onde todos da empresa consigam se servir dos serviços que eu tenho exposto, então seja na visão de negócio ou na visão técnica. Beleza? Cheguei às 7 horas, eu tenho acho que 10 minutos, certo? Eu acho que a gente consegue aqui avançar na demo. Pessoal, essa aqui é o QR Code, não sei se a galera vai querer, quem chegou depois, eu expliquei um pouquinho no começo, para fazer aqui o scanner da nossa brincadeira, mas vou avançar aqui, pessoal, tudo bem? Tem alguém no chat que comentou alguma coisa, que não escaneou ainda? Aqui no chat só tem pessoas ansiosas por essa demonstração. Beleza, vamos lá. Então, o que a gente está falando da demonstração? Pessoal, basicamente, a gente está trazendo aqui uma integração de um sistema legado, tá? Um sistema Visual Basic 6. Eu assim, fiquei feliz do Fábio ter me provocado, o Fábio e o Thiago Fernandes, de ter me provocado. Criei uma aplicação em VB6, fazia tempo que eu não programava nela, justamente para fazer a integração de tirar um dado de uma informação de uma aplicação de 20 anos atrás, usando aqui a Amazon, com a Amazon Celular, integração com arquivo, que vai chegar num bucket. Esse bucket vai estimular as minhas lambdas. As lambdas, parte foram feitas em Python, para fazer a parte mais transacional. As APIs que foram feitas, que falam com a empresa Apósitos, elas foram feitas em Node, tá? Para usar muito mais o conceito de async. Também foi construído uma API de webhook, que é justamente para receber cada interação que o WhatsApp, Apósito me chama via webhook. Então, essa API foi construída ali no API Gateway. E, por último, aqui, os participantes conseguem interagir. Quem entrou na demo, quem escaneou o QR Code e mandou ali confirmar a mensagem, deve ter recebido uma mensagenzinha, que legal, se tudo deu certo, né? Uma mensagem dizendo que, poxa, vamos, aguarde alguns momentos, seja bem-vindo aqui à nossa apresentação. Essa mensagem já veio ali da API de webhook que a própria Apósitos me chamou, e aí essa API está exposta no API Gateway. E por último, a gente tirando a informação do legado, a gente tirando essa informação do VB6, a gente traz ela para um contexto modernizado. E a partir do momento que essa informação está no contexto modernizado, eu consigo fazer uma brincadeira com o Postman, tanto para poder pegar a informação e tirar. Legal? Pessoal, deixa eu subir a máquina, vou subir uma máquina virtual aqui rapidinho. Prometo que vai ser rápido. Vocês estão vendo minha tela? Eu vou deixar o meu bash script aqui. Esse bash script é onde fica o meu FileWatch, que está observando uma pastinha aqui, minha pastinha legada, para poder trazer informações, quer dizer, levar as informações para a cloud. Legal? Nostalgicamente, um Windows XP subindo na tela de vocês. Mais nostálgico ainda vai ser um Visual Basic 6 aqui funcionando, se tudo der certo, e vai dar, para a gente fazer a nossa integração. Legal. Pessoal, o famoso cadastro de cliente, tá? Então, eu tenho aqui o meu cadastro de cliente, navegável, um banquinho de dados local, aplicação de pouco mais de 20 anos, já serviu o Exército. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar essa informação aqui, que está nessa aplicação local, no VB6, e a gente vai mandar ela para a cloud agora. Como que eu vou fazer isso? Com um formato que é uma das principais formas de integração via arquivo. Então, eu vou criar um arquivo no formato CSV e vou mandar isso aqui lá para a AWS. Para isso, eu estou usando uma automação bem simples, é um FileWatch, onde ele fica olhando uma pasta, e cada arquivo que chega na pasta, ele chama o CLI da Amazon, tá? Tudo com segurança, com credencial e tudo mais. Vou executar aqui o meu FileWatch, ele já está no ar, não tenho nenhum arquivo, e a partir desse momento eu vou exportar esse arquivo para lá. Exportei esse arquivo, ele caiu numa pasta, automaticamente aqui do lado direito, vocês veem que um arquivo foi transmitido, e eu acredito que vocês vão receber um alerta do WhatsApp dizendo que esse arquivo foi integrado. Receberam? Sim. Legal. O que aconteceu aqui, pessoal? Vocês estão vendo minha tela? Com o console da AWS? Vocês enxergam minha tela?
Sim. Beleza. O arquivo saiu daquela máquina do contexto do VB6, veio para cá, para o bucket, tá? A partir do momento que ele chegou no bucket, ele disparou as minhas lambdas, então tem algumas lambdas aqui escritas em Python. Aqui recebe o arquivo essa import legacy files, que faz a integração do arquivo. Esse arquivo veio para a estrutura de um DynamoDB, um banco NoSQL, e está aqui o cliente número 1 cadastrado, tá? E aqui eu tenho o meu gateway, que tem as minhas APIs. É a API de cliente, que eu faço as consultas, e a API de webhook, que é aquela que eu recebo a informação, tá? Tudo isso aqui é monitorado por logs aqui do CloudWatch, então eu consigo ver a última vez que o arquivo foi chamado, a última integração, e toda a informação aqui detalhada, tá, pessoal? Vamos fazer um teste agora? Vou subir o Postman. Cadê o meu Postman? Postman, cadê você? Legal. Vou puxar o Postman aqui para a tela. A partir do momento então, que eu coloquei a informação, o cliente cadastrado foi o cliente 1, eu fiz uma API de GET, eu vou colocar o cliente 1 aqui, vou dar um send, e ele vai me trazer a informação aqui. Me deu um código 200 no GET, com as informações do cliente 1, tá? Vamos cadastrar um cliente, então. Então, eu deixei aqui preparado, vou cadastrar aqui o meu cachorrinho, a Cacau, vou cadastrar ela baseado já no Postman, ou seja, vou tirar a informação, colocar na cloud diretamente. Acabei de incluir, deu um 201, created, e vocês devem ter recebido uma mensagem que o cliente foi criado. Confirmam? Sim, recebi. Legal. E agora, pessoal, vamos pensar em fazer em massa. Cara, eu quero exportar o meu cadastro inteiro de cliente. Eu quero, sei lá, colocar na mão da força de venda na rua para que todo mundo veja os clientes que eu tenho. Então, a partir do momento que eu exportei os meus 7 clientes, aqui nos 8 clientes, na verdade, aqui na base, e vocês devem receber uma enxurradinha de mensagens aí, de mensagens com clientes cadastrados nesse momento. Vejam que nessa integração, a gente criou também, fez aqui os clientes já foram cadastrados, tá? Na base do banco, tá tudo no DynamoDB, tá? E com isso, pessoal, a gente tirou ali informações legadas, pessoal, lá de um sistema VB6, um sistema de 20 anos para uma estrutura modernizada, usando cloud, Lambda e todos os conceitos de modernização, tá? Essa demo aqui, pessoal, eu gastei cerca de 12 horas para fazer ela por completa, incluindo a parte do VB6, foi a parte que eu mais adorei fazer. E ela montou toda essa integração aqui, incluindo aqui com as facilidades da Positos também, do Sandbox, mas a gente tirou a informação aí de um sistema de 20 anos e levou para um sistema legal, um sistema novo, modernizado na cloud em alguns minutos. E legal que vocês devem ter recebido também as instruções para consultar os clientes. Então a gente está brincando já quase como um bot. Se você mandar um hashtag o código do cliente, você consegue trazer as informações deles, tá, pessoal? Era isso. Opa! Puxa, muito obrigado aqui. Desculpa se eu fui um pouco rápido, se eu passei um pouco acelerado nos slides, era muita informação. Aqui dá para a gente parar em slide e fazer uma palestra por cada tema. O assunto de integração é muito grande, mas é apaixonante e, quando bem montado e estruturado, traz muito ganho para as empresas e para todas as corporações. Era isso. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela oportunidade aí, pela Code, e vamos nessa. Tem, acho que, um minutinho para perguntas. Tem uma pergunta aqui, se Tem eu uma aí? quiser. Tem. Qual que é? Qual o maior desafio na migração? A parte técnica ou cultural de uma empresa? São as duas, tá? Mas a cultural, se você estrutura bem a integração, monta um time de integração, uma visão de arquitetura de integração, você facilita a parte técnica. E a partir do momento que você tem a definição, o seu blueprint de integração, você consegue mudar a cultura. Então, é muito importante que a arquitetura, tanto a enterprise quanto a de solução, ela tenha força para montar um partner, um padrão, seja qual for para a sua empresa, dar clareza técnica das suas integrações. A partir daí, você vai conseguindo fazer o change na cultura, tá? E aí, o desafio técnico é você, de fato, codar e garantir que essas integrações aconteçam de forma mais fluida e sempre olhando o padrão de mercado. Não crie padrões dentro de casa. Uma hora vai te dar trabalho. Fica a dica. A última pergunta aqui, o exemplo tem disponibilidade de ser compartilhado no GitLab?
Sim, eu vou deixar esses códigos aqui, pessoal, tudo disponibilizado provavelmente no site da Apósito mesmo, tá? A Apósito tem um Git para isso, eu vou colocar lá, eu compartilho no meu LinkedIn as informações, tá? Se alguém quiser o VB6 também forneço, não tem problema. Só vai ser difícil rodar. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos no chat e muito obrigado pela sua participação também, Taylor. Valeu, E obrigado, eu que agradeço.